Olá pessoal, sejam bem-vindos à Lista News Online. É muito bom ter vocês aqui hoje nessa palestra. Prometo que vou quebrar barreiras no que diz respeito à licitação pública. Vou fazer você enxergar licitação pública com uma outra visão, ou seja, oportunidade mais possibilidade. Então, seja bem-vindo à palestra de licitação e contratação pública. Como ganhar dinheiro com licitação e contratação pública ser realizada hoje, dia 25 de maio, às 10 horas da manhã, em ponto, como disponibilizado no portal para vocês, ok? Essa palestra está sendo realizada pela Lista News Online, o maior portal de educação à distância para licitação. Eu gostaria até de falar um pouco sobre a Lista News Online. Para quem me conhece, eu estou no mundo de licitação há 23 anos. 15 desses 23 anos dedicado a treinamento. Sempre em sala de aula, preparando profissionais, preparando não só o licitante, como também o governo, né, os pregoeiros, membros de comissão de apoio, presidente de comissão, para lidar com a licitação pública. Eu sempre fui, vamos achar uma palavra mais apropriada, mas eu sempre tive muito obstáculo para partir para o EAD. Nunca me senti tão confortável no ensino à distância por não ter o contato, né? Eu gosto de interagir com o aluno. Quem já esteve numa aula comigo sabe que minha aula é diferente. No Brasil hoje, o que eu escuto dizer é que eu levo para a sala de aula não só a teoria, a legislação, mas eu levo a prática. Algo inovador se comparado a outros palestrantes, a outros professores no ramo de licitação pública. Então, essa minha rejeição ao mundo EAD, ela aconteceu mesmo porque eu me sentia distante do aluno. Mas, né, quebrando-se as barreiras, a Licita News, com a sua estratégia, o seu jeito sempre novo de pensar, buscou um EAD diferente. Não um EAD gravado no estúdio, com todo aquele requinte, aquele luxo. Não, um EAD gravado de forma diferenciada. Um EAD como se fosse um curso ao vivo, né? Um curso presencial. O aluno vai notar que o professor vai errar, que o professor vai gaguejar, que não tem edição. O aluno vai falar assim, parece que ele está aqui, próximo. Foi isso que eu busquei para migrar para o mundo EAD, né? No ensino à distância nós temos muitas barreiras. Procurei o melhor portal, os melhores profissionais, mas eu queria algo. O que eu queria? Eu queria uma proximidade com o aluno. E o aluno que participar de um dos cursos da Licita News, via EAD, vai notar que ele é diferenciado. Ele é muito diferenciado. Como realização nós temos também a Licitação.net, né, uma das empresas mais sérias no Brasil hoje no que diz respeito à divulgação de editais de licitação e súmulas de contrato. Eu digo a Licitação.net é uma das empresas mais sérias porque eu conheço o proprietário, né? Eu conheço o Paulo Steven e sei da sua seriedade, a sua preocupação, a sua dedicação. E digo a você, profissional, que em vez de ficar na internet buscando edital, lendo o diário oficial, ou seja, numa palavra mais chave, caçando edital, uma assinatura na Licitação.net vai encurtar o seu tempo. Porque 2 vezes ao dia você receberá na maior comodidade no seu e-mail todas as licitações que estão no mercado do seu ramo de atividade. Então não precisa você ficar lendo diário oficial, buscando esses sites aí via internet à procura dessa informação, porque ela já está o quê? Separada, organizada e pronto para que você tenha acesso. Então se você tiver interesse depois, dá uma ligada na Licitação.net, o DDD é 51, no 33204433, você pode falar diretamente com o Paulo, falar, Paulo, ó, eu vi a palestra do Wesley, recomendou muito sua empresa, eu gostaria de fazer um teste com a sua empresa. Você poderia me fornecer aí algumas informações por um período de 7 dias para que eu avalie o seu site? Tenho certeza que você vai se surpreender com o serviço prestado pela Licitação.net, www.licitação.net. Quem é o Wesley? Muitos de vocês não me conhecem, né? Eu dei uma olhada aí no perfil, na lista de alunos que estão presentes. Primeiramente é bom agradecer. Em 20 dias de divulgação, atingimos o total que eu queria. 100 pessoas cadastradas na palestra. É bom falar antes da palestra, vocês estão no portal EAD. Então vocês agora estão me assistindo, vão assistir toda a palestra que eu inicio era no máximo em 2 minutos. E após a palestra, eu estarei online no chat à disposição de vocês. Vocês podem abrir tópicos
deixar perguntas para que sejam respondidas depois, ou no próprio chat, coloquem todas as suas dúvidas, que eu permanecerei por mais umas 2 horas no chat com vocês. Eu não vou fechar esse link, eu vou manter ele aberto com vocês por mais 7 dias. Ou seja, com seu login e senha você vai ter acesso à palestra online novamente e vai poder interagir não só comigo, Wesley, mas com outros alunos que você nesse chat promova algum relacionamento. E aí sim eu vou colocar ali alguns meios para que esse relacionamento aí eletrônico não acabe ali, ok? Mas licitação igual a estratégia. Joguinho de xadrez, né? Brinco muito com isso nos cursos presenciais. Por que licitação pública tem a ver com um jogo de xadrez? Por que licitação pública tem a ver com jogo? Será que isso é verdade? Vamos lá. Se eu simular um pouquinho, vocês retiram um edital, ou na internet, ou tomam conhecimento no órgão, movem a primeira pecinha de xadrez, ok? Vocês preparam a documentação para participar da licitação, movem mais uma pecinha de xadrez. Vocês preparam a proposta de preço para participar da licitação, movem mais uma pedrinha de xadrez. Concordam comigo? Vocês vão para a licitação, mais uma pedra é movida. Vocês participam da licitação, são classificados e são habilitados, movem mais outra pedra de xadrez. E onde está o checkmate? Entre as empresas que vão o quê? Tentar ganhar a licitação. Porque normalmente uma licitação tem um objeto único. Então só um vai ganhar. Jogo de xadrez. Somente um vai ganhar. Salvo aquelas licitações que tem muitos itens, mas eu imagino que fossem vários tabuleiros de xadrez, né? Cada um vai sair ganhador de uma sequência de competição. Mas a licitação nunca vai deixar de ser uma estratégia. Por que uma estratégia? Por que a estratégia propriamente dita? Nós vamos conhecer isso ao longo da palestra, porque a licitação pública é um jogo. É um jogo de vencedores. Porque as pessoas que trabalham com licitação pública, que levam um pouco mais a sério a licitação pública, vão entender o que eu estou falando. Não vou falar aqui em momento algum de propina, do jogo sujo de licitação. Eu vou falar muito para as pessoas que trabalham com dignidade, para as pessoas que buscam o tempo todo o quê? O sucesso em licitação pública, ok? O que é licitação pública? É um procedimento necessário para que a administração pública adquira bens e serviços e venda bens que não lhe servem mais, sempre com o objetivo de obter uma proposta vantajosa para a administração pública. Agora eu pergunto, será que sempre a administração pública compra de uma forma vantajosa? Será que a administração pública consegue comprar um produto de qualidade? Será que é fácil comprar um produto por meio de licitação pública? Nós que estamos no meio de licitação pública sabemos as dificuldades do gestor público. De fazer licitações, ter o combate, né, dos licitantes dizendo que ele não está promovendo a igualdade, ele abrir mão às vezes dessa igualdade subjetiva, né, e comprar produtos de péssima qualidade. Mas se a administração pública ela compra um produto de péssima qualidade, ela afasta esse termo vantagem. Ela deixa de ser o quê? Vantajosa. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo, pessoal? Nosso objetivo é nos aproximarmos do órgão público, não como vendedores, que eu não gosto dessa palavra vendedor, mas sim como consultores, para ajudar o órgão público a comprar aquele produto que ele quer. Ajudar de uma forma profissional, ou seja, eu levo para o órgão público não um simples produto, eu levo uma solução de compra para o produto. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Isonomia diferente de igualdade. Se fala muito em desigualdade. Ah, mas aquele produto ele tem a decisão técnica do concorrente. Onde está a minha igualdade? Ah, mas aquele produto ali, ele tem no meio daquela descrição algo do concorrente. Onde está o princípio da isonomia? Pessoal, primeiramente, princípio da isonomia é um tratamento jurídico. O que é um tratamento jurídico perante o princípio da isonomia? Isonomia quer dizer tratar todos aqueles de forma igual aos que são iguais. De forma desigual aos que são desiguais. Isso é princípio da isonomia. Igualdade para quem é igual, desigualdade para quem é desigual. Igualdade é subjetivo. Como que eu vou tratar os iguais de forma tão igual? Hoje no Brasil é muito fácil. Eu tenho produtos de péssima qualidade, de média qualidade e de ótima qualidade. Como que um produto de ótima qualidade vai concorrer com um produto de péssima qualidade? Fica a minha pergunta.
É muito diferente isonomia de igualdade. Muito diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Será que é fácil para um administrador público comprar uma caneta esferográfica? Pensa. O sonho dele é comprar uma caneta esferográfica da marca Bic, que é a melhor caneta que tem no mercado, e todos nós sabemos disso. Mas se ele não souber redigir um edital, ele vai ser combatido por outras empresas, vai ter que abrir mão de característica técnica e vai ter que comprar qualquer caneta esferográfica. Se ele comprar qualquer caneta, ele pode comprar as canetas de péssima qualidade. Comprando uma caneta de péssima qualidade, automaticamente a igualdade afastada. A vantajosidade acabou. Então, o objetivo do administrador público de comprar um produto, né, com segurança na contratação, de forma vantajosa, foi afastado. Porque ele tem que vencer todo um processo de burocracia. Ele poderia sim comprar uma caneta Bic, se ele fizesse um edital de chamamento, solicitasse a todas as empresas interessadas no ramo de atividade para que encaminhassem canetas para esse órgão público para um processo de teste. Após ele estar com todas aquelas canetas de diversas empresas, ele encaminhar o Inmetro fazer essas canetas passarem por uma bateria de teste, e aí sim, daquelas 100, 200 canetas, digo a vocês que 8 a 9 marcas vão ser selecionadas como produtos que podem trazer a vantagem para a administração pública. Aí no futuro ele vai colocar um edital na rua, dizendo que ele quer comprar uma caneta esferográfica com as seguintes especificações, em conformidade com o processo de padronização de qualidade. Ponto. Aí o administrador público vai conseguir comprar a tão sonhada Bic ou uma outra marca que tem as mesmas características técnicas que a Bic. Mas isonomia sempre será diferente de igualdade. Mais uma vez, isonomia é o tratamento igual àqueles que são iguais e desigual àqueles que são desiguais. Então assim, quando eu coloco um edital na rua, um edital de licitação, o qual vocês chamam também de ato convocatório, publico ele, eu entendo que eu estou tratando todos de forma o quê? Igual. Estou tratando os iguais de forma igual. Porém, se no mundo corporativo tem alguma empresa que não atende esse edital, porque a mesma está achando que ele está direcionado, eu começo a ter uma empresa se tornando desigual. Agora vamos lá. O que seria se tornar igual ou desigual? Será que esse meu princípio de igualdade tão discutido aqui não é minha inércia? A minha empresa não tem condições de competir, a minha empresa não tem produto competitivo, a minha empresa não tem qualidade para ofertar o erário público, e aí ela se torna o quê? Inerte. Se ela se torna inerte, igualdade não para ela. A inércia não dá direito à igualdade. De forma alguma a inércia vai dar direito à igualdade. Agora, se eu tenho um produto competitivo, um produto de boa qualidade, e dentro daquele edital tem algum item que direciona um determinado fabricante, eu posso clamar por meio de uma impugnação de edital pelo meu direito à igualdade, pelo meu direito à competitividade, mas eu tenho que me atentar muito à subjetividade que tem dentro do nome igualdade. Se tem um edital na rua, 15 empresas retiraram este edital. Só uma está clamando pelo princípio da igualdade. Será que a igualdade foi mesmo contrariada? Desigualdade comercial é quando eu tenho um edital na rua que ele está favorecendo somente uma ou duas empresas. Aí sim eu posso começar a verificar onde está o princípio da igualdade, porque eu posso ter ali algum fator de direcionamento. Mas nós vamos falar muito aqui em solução. Quando eu falo em solução, eu quero levar o governo à compra de um produto com qualidade, um produto exemplar, um produto que não seja ligado só a preço, mas a um conjunto de fatores que protege o preço. Né? Eu digo a vocês hoje, se hoje a administração pública resolve comprar carro, né, carro 1000 do dia a dia, e vamos dizer que um consultor da Jaque Motors se aproxime desse órgão público, na descrição do edital, forneça também sua especificação técnica, e lá ele fala assim, senhor administrador, olha só, a Jaque Motors, ela dá 6 anos de garantia no seu veículo, e o edital saia com 6 anos de garantia como exigência. Isso seria um direcionamento, senhores? Ou uma vantagem para a administração pública? Pergunto. Isso é uma vantagem. Eu tenho uma empresa que fornece 6 anos de garantia para a administração pública, isso é uma vantagem muito grande. Isso não é desigualdade. Por que as outras montadoras não dão 6 anos de garantia? Onde é que está o mistério desses 6 anos de garantia? Então não posso julgar uma exigência de 6 anos de garantia como um fator de desigualdade.
Eu não tenho como colocar uma régua de equiparação entre quem dá 6 anos de garantia e quem dá 1 ano de garantia. Possivelmente esse carro de 6 anos vai ser um pouco mais caro, mas a futuro ele se tornará muito mais barato com a garantia que ele está me propondo. Então nós vamos ter que trabalhar muito, né? Nós temos que falar muito sobre o que é igualdade e o que é isonomia. Vamos lá. Qual a origem da licitação pública? A palavra licitação é proveniente do latim, né? Licitation, que significa venda por lance. Esse tipo de venda já existia na Roma Antiga e era utilizado para a comercialização do espólio das guerras. Após a Idade Média, com o surgimento de grandes obras de interesse coletivo, tiveram início os procedimentos licitatórios propriamente ditos. O que é mais interessante com isso? Nessa época, o responsável pela licitação acendia uma vela e os interessados em vender ao governo podiam fazer suas ofertas até que a vela se consumisse por completo. Senhores, o pregão já existia por meio de uma vela. Então eu acendi uma vela, aqueles negociadores daquela época começaram a ofertar os seus lances para vender ao que chamávamos de governo, e quando a vela se apagasse, aquele último lance ofertado era o ganhador da licitação. Mas olha só, não só por essa teoria toda de como surgiu a licitação, mas o processo de licitação existe no mundo, né? Todo país tem seu processo de licitação, alguns mais burocráticos que o Brasil, outros menos burocráticos, mas todo país tem um processo de licitação pública. Agora eu pergunto para vocês, o que é governo? O que será que vocês que estão me assistindo agora entendem por governo? Vou perguntar novamente. O que vocês entendem como concepção do que é governo? O que é um órgão público? O que será um órgão público? Quem tem competência para gerir uma licitação, né? Então, o que é um órgão público? Órgão público é uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltada para o cumprimento de uma atividade o quê? Estatal. Eu tenho órgãos federais, órgãos estaduais, órgãos municipais, sociedade de economia mista, fundações, autarquias, empresas estatais e as demais empresas vinculadas ao Estado. Toda pessoa jurídica de direito público que se enquadrar em uma dessas esferas aqui, ela vai ser considerada um órgão público. Se ela é considerada um órgão público, ela é obrigada a fazer um processo de licitação pública. Quando eu falo processo, eu não estou falando de concorrência. Estou falando de processos de compra por meio de licitação pública. Eu estou falando de todas as modalidades de licitação existentes hoje. Ou seja, uma dispensa de licitação é um processo de licitação pública, uma carta convite é um processo de licitação pública, uma tomada de preço é um processo de licitação pública, uma concorrência é um processo de licitação pública, um pregão presencial ou um pregão eletrônico é um processo de licitação pública, uma inexigibilidade de licitação é um processo de licitação pública, um pregão presencial ou um pregão eletrônico ou mesmo uma concorrência para sistema de registro de preço é um processo de licitação pública, ok? Agora olha só, vocês estão aí todos, né, preocupados, o que o Wesley vai nos dar de dica? Eu aprendi, né, com uma pessoa, um ditado bem interessante: eu não posso dar um peixe a você, nunca, senão você vai ficar mal acostumado, você vem buscar outro peixe, mas eu posso te dar a isca e uma vara de pescar. Te dei toda a ferramenta, basta que você agora vá o quê? Pescar. Mas pescar não é tão fácil, eu tenho que pescar, desenvolver técnicas, não é isso? Eu tenho que, como se diz, colocar a isca, ficar ali esperando, eu tenho que saber a hora certa de puxar o peixe. Então nós vamos começar a entender melhor isso aí. O Brasil tem hoje o quê? 27 estados, 5.570 municípios, um Distrito Federal. Pergunto eu, aonde você está agora me assistindo nessa palestra? Você está no Rio Grande do Sul? Ou você está na Bahia? Ou você pode estar em Manaus? Ou você pode estar em Mato Grosso? Ou você pode estar no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte? Ou seja, você está em algum lugar agora me assistindo. Eu tenho aqui agora, de um grosso modo, 27 estados para atuar. Se eu estou dentro de uma capital, entenda, eu tenho em volta dessa capital municípios, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles. Então eu tenho oportunidades, ok? Então vamos lá. Estados. Primeiro estado, Minas Gerais. Sudeste, 853 municípios. Segundo, São Paulo, 645 municípios. Senhores, se eu estou em Minas Gerais, capital, Belo Horizonte, e eu tenho
853 municípios, olha quanta oportunidade de negócio eu tenho. Mas Wesley, que oportunidade? Eu não entendi. Oportunidade. Se eu tenho 853 municípios, eu tenho 853 prefeituras. Se eu tenho 853 prefeituras, eu vou colocar no mínimo 5 secretarias dentro dela. Eu tenho o quê? 2.000 secretarias para trabalhar. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Transportes e por aí vai. Eu tenho certeza que tem município pequeno que não tem muita demanda, mas eu tenho um município muito grande, que tem muita demanda e tem muito dinheiro para aplicar na administração pública. O que falta para ele é o quê? Oportunidade. Eu tenho Rio Grande do Sul com 497 municípios, eu tenho a Bahia com 417 municípios, eu tenho o Paraná com 399, Santa Catarina com 295, eu tenho Goiás com 246, eu tenho o Piauí com 224, eu tenho a Paraíba com 223, eu tenho o Maranhão com 217, eu tenho o Pernambuco com 185, eu tenho o Ceará com 184, eu tenho o Rio Grande do Norte com 167 municípios. Olha só, não parei por aí. Eu tenho o Pará com 144, Mato Grosso com 141, Tocantins com 139, Alagoas com 102, Rio de Janeiro com 92, Mato Grosso do Sul com 79, Espírito Santo, onde eu estou aqui agora realizando essa palestra, na cidade de Vila Velha, com 78 municípios, Sergipe com 75, Amazonas com 62, Rondônia com 52, Acre com 22, Amapá com 16, Roraima 15. Pergunto eu a você, onde está a sua estratégia de vendas ao governo? Quem cuida da sua inteligência governamental? Quem desenha a tua projeção para o ano quando se fala de licitação pública? Quem diz o que você deve ou não visitar? Será que é só a capital que tem dinheiro? E os municípios? E a grande capital? Pergunto, onde você está agora? Faz uma reflexão. Eu estou em Maceió, ok. Mas será que você conhece todos os municípios de Alagoas? Tá, vou voltar. Não, Wesley, eu estou em Salvador. Salvador, eu sou muito bom em licitação. Tá, Salvador, capital da Bahia. E os outros 417 municípios? O que é que nós vamos fazer com ele? Wesley, você me assustou agora. Eu estou em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. E os outros 800 municípios? Quem atende eles? Quem faz o trabalho nesses outros 800 municípios? Ok, senhores? Só chamando a atenção de vocês. O que o governo compra? Essa é a minha pergunta agora. O que o governo compra? Vocês poderiam me responder? Vocês conseguem visualizar de uma forma rápida o que ele compra? Então vamos lá. Ele compra mobiliário, cadeiras, móveis, né? Mesas, estantes. Ele compra produtos, né? Ferro, material de construção, qualquer que seja ele. Isso ele compra de tudo. Ele compra combustível, óleo, ele compra veículos, ele compra produtos numa gama em geral e ele compra o quê? Medicamentos. Se eu fizer um link rápido aqui agora, eu posso falar para vocês que departamento de aquisições compra material de mobiliário, não é isso? Departamento de engenharia, setor de aquisições, compra material de construção. Setor de transporte, compra combustível, compra carro. Produtos diversos, vamos falar aqui, material de expediente, material de consumo, material de informática, alimentação, né? Remédio, drogas, né? Como se diz, os princípios ativos são vendidos por grandes laboratórios e grandes distribuidores também para o governo. Dei um exemplo de 6 produtos que ele compra. Só que é muita coisa que vocês vão ver daqui a pouco que o governo compra. Serviço, ele contrata médicos, né? Prestação de serviço de médico. Limpeza o tempo todo com a parte de terceirização, né? Hoje vocês têm aí a novidade da legislação da terceirização, mas o governo ele compra muito serviço. A manutenção predial, o ASG, o assessorista, aquela senhora da Copa, a manutenção do órgão público, a parte de telefonista, garçom, né? Cooperagem. Então assim,
Tudo que se fala em prestação de serviço, o governo faz aquisição. Desde que eu crio que a necessidade. Se eu inventar aqui, né, um produto diferenciado, eu digo para você, se eu conseguir demonstrar esse produto com qualidade, com segurança e com vantagem, o governo me compra o produto. Se eu desenvolver um serviço e conseguir mostrar para o governo este serviço e mostrar que esse serviço é essencial para a utilização do governo, ele vai me comprar esse serviço. Então, assim, tudo aquilo que você cria necessidade, tudo aquilo que o governo tenha como justificar a compra, comprovar que ele tem necessidade de comprar, se enquadra como um produto ou um serviço para uma futura compra. Ok? Vamos falar um pouquinho de volume de negociação. Qual o volume de negociações? Fazendo aí um levantamento, mas assim, eu quero deixar bem claro que 90% desse levantamento é dentro do governo federal, não está no governo estadual nem municipal. Todo ano, mais de 300 bilhões de reais mudam de mãos no Brasil. São 300 bilhões de reais. Este ano, né, essa semana, vocês tomaram conhecimento que o nosso orçamento acabou de ser votado, né? Foi votado agora na última quinta-feira. 69,9 bilhões de reais para 2015 foram que cortados. Nós vamos ter uma redução de compra. Se nós vamos ter uma redução de compra, senhores, entendam, nós vamos ter o quê? O administrador público mais preocupado com a segurança na compra. Nós vamos ter o administrador público mais preocupado com a vantagem na compra. Então ele agora vai ter que saber, né, aplicar o princípio da eficiência administrativa e fazer uma compra com qualidade, porque ele tem 70 bilhões a menos, né? Arredondando isso aqui, eu vou falar de 70 bilhões a menos para poder gastar. Então eu tenho 300 bilhões. Vocês têm ideia dessa quantidade de dinheiro? Quando eu falo em 300 bilhões de reais gasto em compra pública, aí você vai falar, mas Wesley, onde é que se gasta 300 bilhões? Simples. Esses dados são a evolução de 2008 a 2013. Então eu tenho o ano de 2008 até 2013, onde o governo federal fez uma medição, um levantamento de tudo aquilo que ele comprou. Então ele chegou à seguinte conclusão: a evolução das compras públicas segundo o porte de fornecedor. Foi o primeiro estudo dele. O ano de 2008 ele negociou 5,5 bi com microempresas, 6 bi e 800 milhões com empresas de pequeno porte e 40 bilhões com outros tipos de empresa, totalizando um total de 50 bilhões aproximado. No ano de 2009, esse montante de 5 bilhões aumentou para 7,5 bi. Pequena empresa ficou em 6 bi 825. Outras empresas 41 bilhões e 600 milhões, totalizando mais de 56 milhões de compra. No ano de 2010, a microempresa passou a negociar 11 bi e 100 milhões de reais. A pequena empresa foi reduzida para 4 bi e 800. Outras empresas teve uma elevação considerável de 47 milhões, totalizou 63 bilhões. Em 2011, a microempresa caiu um pouco, 9 bi e 600 milhões. A pequena empresa subiu para 5 bi e 600 milhões e outras empresas no patamar de 36 bilhões, onde totalizou um total de 51 bi. Tivemos uma reduçãozinha aqui na comercialização. 2012, 9 bi, 281 com empresa considerada microempresa, né? Pequena empresa 6 bi e 100, outras empresas 57 bilhões, totalizando 72 bilhões. 2013, que foi o fechamento dessa pesquisa, novamente a microempresa sobe para 11 bi e 420 milhões, a pequena empresa sobe também para 9 bi, outras empresas 47 bilhões, totalizando 68 bilhões. Ou seja, senhores, eu tenho uma evolução constante nesses números na visão do governo federal. Aí ele pergunta: valor das compras dos grupos de materiais mais adquiridos por pregão eletrônico. O que são isto? Grupos de materiais: equipamentos, artigos para uso médico, dentário e veterinário, 3 bi e 900 milhões. Equipamentos para processamento automático de dados, incluindo firmware, software, acessórios e equipamentos de suporte, 3 bi e 100 milhões. Veículos, 2 bi e 420 milhões. Mobiliário, né? Cadeira, mesa, gaveteiros, armários, no patamar de 2 bi e 400 milhões, no patamar de 2 bilhões. Subsistência, no patamar de 1 bi e 800 milhões. Instrumentos e equipamentos de laboratório, seja pesquisa, 1 bilhão.
Materiais de construção, 931 milhões. Equipamentos para refrigeração, ar-condicionado, circulação de ar, equipamentos de climatização, estou falando, ele gastou equivalente a 800 milhões. Vestuário, equipamentos individuais insígnias, 797 milhões. Equipamentos para combate a incêndio, resgate e segurança, gastou o patamar de 710 milhões. E outros grupos aí que não estão elencados aqui, 710 milhões. Ou seja, 8 bi e 900 milhões. Eu tive um total de 26 bilhões de reais só nessa divisão de grupo. Mas vamos conhecer mais um pouquinho. Quantos processos de compra existiram para se chegar a esses números? Rio de Janeiro promoveu 4.961 pregões em 2013 na forma eletrônica. Rio Grande do Sul, 3.496, Distrito Federal, 3.488, Minas Gerais, 4.838, São Paulo, 2.715, Paraná, 1.911, Pernambuco, 1.252, Pará, 1.095, Santa Catarina, 1.311, Bahia, 1.253 e outras unidades federativas, mais de 10 mil pregões. Isso só pregão eletrônico no ano de 2013. Agora nós estamos falando mais de 2012, 2011, 2010. Estamos falando da última medição dele. Pregão presencial, ele tem sido reduzido. Olha como caem os números. Rio de Janeiro tivemos 20 pregões eletrônicos, Rio Grande do Sul 12, Distrito Federal 16, Minas Gerais 15, São Paulo 22, Paraná um único pregão presencial, Pernambuco 3, Pará 4, Santa Catarina 4, Bahia 6 e outras unidades federativas ao patamar de 81. Dispensas de licitação e inexigibilidade, eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas ó, dispensa de licitação, produto dispensável e produto inexigível, olha a quantidade. 32 mil processos de dispensa no Rio de Janeiro e inexigibilidade, 23 mil no Rio Grande do Sul, 20 mil no Distrito Federal, 17 mil em Minas Gerais, 10 mil em São Paulo, 11 mil no Paraná, 7.200 em Pernambuco, 7.200 no Pará, 6.300 em Santa Catarina e 6 mil na Bahia. Outras modalidades de licitação, também bem reduzida. Quando eu falo outras modalidades de licitação, estou falando de concorrência, tomada de preço e carta convite. 229 no Rio de Janeiro, 326 no Rio Grande do Sul, 133 no Distrito Federal, 302 em São Paulo, 302 em Minas Gerais, 187 em São Paulo, 146 no Paraná, 77 em Pernambuco, 110 no Pará, 58 em Santa Catarina e 80 na Bahia. Ou seja, no ano de 2013 eu tive nada mais que 38 mil processos de licitações no Rio de Janeiro, 27 mil processos no Rio Grande do Sul, 23 mil processos no Distrito Federal, Minas Gerais 23 mil processos, 13 mil processos em São Paulo, 13 mil processos em Paraná, 8 mil processos em Pernambuco, 7 mil processos no Pará, 7.600 processos na Bahia, 7.700 processos em Santa Catarina e outras localidades, 50 mil processos. Aí vamos lá, eu tive 223 mil processos de licitação. Pergunto eu a você que está me assistindo, quantos processos você ganhou no ano de 2013? Você faz parte de qual processo que está aqui? Consegue visualizar? Você consegue me dar um número de quantos processos de licitação você ganhou no ano de 2013? Vou mais, quantos processos de licitação você ganhou no ano de 2014? Consegue verificar? Quantos processos você perdeu no ano de 2014? Por que você perdeu esse processo de licitação? Porque você foi desclassificado? Você foi inabilitado? Ou você perdeu no preço? Vou mais ainda. Você perdeu porque você não tinha como competir, porque o preço praticado era inexequível, ou você perdeu de forma justa, porque não tinha como mais ganhar, era o seu último e aquela empresa tinha uma melhor condição de competitividade, ou você foi inabilitado por quê? Porque esqueceu de colocar um documento? Esqueceu de assinar um documento? Qual o motivo da sua inabilitação? Faz uma reflexão. Desses processos, quanto você foi vitorioso? Quantos você perdeu? Vamos lá. Valor das compras dos grupos de materiais mais adquiridos. O governo compra muito. Equipamentos artigos para uso médico e dentário, gastou 9 bi em 2013. Equipamentos para processamento automático de dados, software, acessórios, equipamentos de suporte, 3 bi. Veículos, 12 bi 500. Mobiliário, 2 bi e 100 milhões. Subsistência, 1 bi e 800. Livros, mapas e outras publicações, 1 bi e 700 milhões. Senhores,
livros, material didático, mapa, material de pesquisa. Nós estamos falando de 1 bi e 700 milhões. Instrumentos e equipamentos de laboratório, mais uma vez, 1 bi e 300. Materiais para construção, 939 milhões. Equipamentos de refrigeração, 812 milhões. Vestuário e equipamentos individuais insígnias, 806 milhões. Outros grupos na casa dos 10 bilhões. Então tivemos um total de 35 bi. Fonte disso tudo? Comprasnet, janeiro a dezembro de 2013. Por que eu estou projetando isso? Para que vocês se perguntem agora, o que eu fiz em 2013? O que eu fiz em 2014? Como que eu conduzi essa parte de licitação, né? Até que ponto o meu departamento de licitação ele é profissionalizado? Ou ele é um acúmulo de função em um gerente, ou um acúmulo de função em um vendedor, vou nem chamar de consultor? Como eu trato o meu departamento de licitação dentro da empresa? Eu tenho que ter 2 departamentos. Se eu trabalho com o governo, eu tenho que ter um departamento chamado departamento comercial, onde eu tenho consultores de vendas. Eu tenho que ter um departamento de governo, onde eu tenho consultores governamentais, ok? Serviço de engenharia também, vamos falar um pouquinho, 2 bi 200 milhões. Outro serviço de suporte, 1 bilhão e 600 milhões. Serviços gerais de construção para obra de engenharia, 1 bi 300 milhões. Tipos especiais de serviço de construção, 1 bi 155 milhões. Serviço de manutenção e reparo de produtos fabricados de metal, máquinas e equipamentos, 833 milhões. Serviço de investigação e segurança. Investigações e segurança. Segurança patrimonial, né? Principalmente, 788 milhões. Outros serviços diversos, as miscelâneas, 759 milhões. Serviço de leasing ou aluguel relacionado a outros bens, 600 milhões de leasing. Aluguel, né? Aluguel de imóvel mesmo, leasing de veículo ou equipamento que o governo precisou, na casa de 600 milhões. Serviço de consultoria e gerência, né? 443 milhões. Serviço de limpeza, 388 milhões. E outros grupos, 3 bi 978 milhões. Estamos falando aqui num gasto já de 14 bilhões de reais. Olhem mais uma vez os números. Vocês tinham conhecimento desses números aqui referente a 2013? 2014 nós ainda não temos o fechamento, mas até 2013 nós temos. Pergunto eu a vocês agora, como vender para o governo produtos e serviços? Vamos agora esquecer o lado amador, né? Parar de brincar para o governo e falar assim, como que eu vendo um produto ou um serviço para o governo de forma profissional? Como que eu tenho que melhorar, né, a minha estratégia de vendas ao governo? O que eu devo fazer para comercializar melhor o meu produto ou o meu serviço para com o governo? Primeiro, você tem que definir o que você vai comercializar. Se você vai comercializar produto ou serviço. Eu tenho que ter um foco. Ou eu vendo produto, ou eu vendo serviço, ou eu vendo os dois. Mas olha só, pessoal, eu me preocupo muito com quem vende de tudo um pouco. Que a minha primeira pergunta é, se você vende de tudo um pouco, você entende de tudo? Essa interrogação é muito séria, porque não adianta eu sair por aí, como se diz, como um polvo, cheio de tentáculos vendendo um pouco de cada coisa, e no final disso tudo, isso não me dá um lucro satisfatório. Será que não seria melhor repensar, verificar nessa minha miscelânea de negócio, qual aquela que mais eu poderia me dedicar para ter melhores lucros? Porque assim, licitação dá trabalho, não é fácil. Eu tenho que controlar a documentação, eu tenho que controlar a proposta, eu tenho muita burocracia, ela dá muito trabalho. Às vezes eu vendo de tudo um pouquinho, no final a margem de lucro é tão pequena. E se eu me dedicasse a 2 ou 3 produtos que me dão uma margem de lucro melhor? Vamos lá, eu trabalharia um pouco menos, mas eu teria o quê? Um valor agregado maior. Eu teria uma lucratividade maior. É bom pensar nisso agora, começar a pensar, será que realmente aquilo está me dando dinheiro suficiente pelo trabalho que eu tenho em governo? Está na hora de pegar a balança e equilibrar ela. Essa balança ela tem que ter um equilíbrio. De preferência para mais para você, não para menos. Essa balança ela tem que ser equilibrada. Buscar qualificação. Eu tenho que entender do produto que eu vendo ou entender do serviço que eu vendo. Vamos lá, para tudo. Eu não posso só entender de licitação pública. Só entender de licitação pública não basta. Para entender de licitação pública, eu vou fazer um curso com um bom instrutor, né? Vou buscar qualificação, vou ler, vou me dedicar à leitura, que licitação, a margem da licitação está na leitura, né? O aprendizado da licitação está no dia a dia. Então, aprender licitação não é tão difícil, né? Eu já formei mais de 6 mil alunos. Agora, aprender do produto que eu vendo ou do serviço que eu vendo é difícil. Porque tem gente que acha que sabe.
O achar é a pior palavra que tem no mercado. Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. O achismo não existe. Então, se eu entender do meu produto, se eu entender do meu serviço, se eu entender de licitação, pronto, chave do sucesso confeccionada. Agora é dar um passo e começar a trabalhar. Vocês não vão ter dificuldade. Requisitos básicos hoje para um consultor de governo. Falo básico, né, porque eu não vou aqui criar obstáculos, mas o básico é este aqui. Ter no mínimo um 2º grau, né, ou colegial, como vocês dizem em alguns estados. Gostar de ler. Se não gostar de ler, por favor, pode desligar já a palestra que acabou para você. Se você não gostar de ler, nós não temos mais o que falar aqui, porque vocês têm que gostar de ler muito. A princípio, sabe o quê? Vão ter que ler edital. Tem edital que é mais grosso que um livro. Eu tenho que ler o edital do CAPT, da primeira página até a última linha da última, então eu tenho que gostar de ler. Eu tenho que escrever bem, eu tenho que falar bem em público e eu tenho que gostar de licitação. Então vamos de novo. Eu tenho que ter mínimo 2º grau. Que eu acredito que a pessoa que fez o primário e o secundário, que é o 2º grau colegial, ela aprendeu a ler e escrever. Isso é fato. Então é o mínimo. O resto nós vamos ter que trabalhar com ela. Gostar de ler é primordial para a licitação pública. A licitação pública lida com pouca legislação. É uma parte do direito administrativo. Você tem que gostar de ler. Você tem que pegar um edital de licitação talvez com 100, 150 páginas, ou 20 ou 30 páginas, mas você tem que ler ele todo para verificar se você tem qualificação para participar da licitação. Então você tem que gostar de ler. Não é leitura dinâmica, é uma leitura com marca-texto na mão, marcando aquilo que atende a sua exigência ou não, né? Você tem que... a gente brinca aí no dia a dia que eu tenho que simplesmente pegar um edital de licitação, colocar um checklist do lado e mapear ele todo. Só consigo mapear um edital de licitação se eu gostar de ler. Eu tenho que escrever bem. Por que eu tenho que escrever bem? Eu vou numa licitação, eu tenho que motivar uma intenção de recurso. E se ela for por escrito? Né? Ou se o pregoeiro pede para que eu faça as minhas alegações num papel e entregue para ele digitar. Então eu tenho que saber escrever bem. Eu tenho que falar bem em público, porque quando eu estou numa licitação, eu estou apresentando um produto, eu posso ser chamado a apresentar ele em público, e aí eu vou perder a venda porque eu não sei apresentar em público. Não posso fazer isso, né, pessoal? Eu tenho que gostar de licitação. Agora vamos lá. Se você chegou até aqui, né, e você não gosta de licitação, pode desligar de novo. Não tem o que fazer mais aqui. Essa profissão é só para aqueles que amam licitação pública. Eu amo licitação pública, eu trabalho com isso há 23 anos. Eu cheguei onde cheguei porque eu amo o meu trabalho, né? Apesar dos sacrifícios que eu já fiz, por tudo que eu já passei para chegar onde cheguei, eu amo o meu trabalho. Então, para que vocês tenham qualquer sucesso no mundo profissional de vocês, vocês têm que amar o trabalho de vocês. E licitação pública, ela exige muita dedicação, muito amor, né? Ela exige muito sacrifício para você chegar ao ápice da montanha. Então, assim, se você ama a licitação pública, eu brinco, né, nos cursos, eu digo que licitação é igual o crack. Se você participar de uma licitação e gostar, você vai se tornar um viciado em licitação. Então, se você já é um viciado em licitação, venha comigo, nós temos mais o que falar. Quando eu coloco essa interrogação, eu gostaria muito que esse cartão aqui fosse com o seu nome. Empresa Alfa, consultor que está me assistindo, o celular dele e o endereço, né? Agora eu pergunto, esse cartão levam 2 etiquetas. Você que está mexendo agora e a empresa para que você trabalha. Então toda aquela empresa que participa de licitação, que tem consultores ativos, a entrada dela no órgão público é feita por um profissional. Esse profissional sempre carrega um cartão de visita, onde ele vai registrar o nome dele como profissional e o nome da empresa para que ele representa. É a união de uma pessoa jurídica e de uma pessoa física que presta serviço para essa pessoa jurídica. Isso é muito importante agora, viu? Essa separação entre você e a empresa para que você trabalhe. Você não pode falar só de você, porque você sem essa empresa é igual a nada. Essa empresa sem você também é igual a nada. Então, você precisa dessa empresa e essa empresa precisa de você. A união dos dois, para levar ao governo o produto ou serviço que ele tanto precisa comprar, ok? Então vamos deixar isso bem claro, que essas 2 personalidades precisam estar muito bem o quê? Equilibradas, elas precisam estar muito em sintonia e em harmonia para que se chegue a um grande negócio em governo. Equipe. O que vocês me dizem por equipe? Faz uma reflexão.
O que é equipe para vocês? Vamos, 15 segundos. O que é trabalhar em equipe? Conseguiu fazer reflexão? Então, eu tenho que saber trabalhar em equipe. Por que eu tenho que saber trabalhar em equipe? Ó, vou voltar. Equipe mais primeiro fluxograma. Equipe, fluxograma. A maioria dos departamentos de licitação tem um supervisor de licitação, 2 consultores e um assistente base. Só assim a máquina funciona. Um supervisor para coordenar este pessoal, 2 consultores na rua prospectando clientes do governo e um assistente base. O que esse assistente base faz? O que esse consultor faz? Vamos lá? Vamos aprender. Supervisor, supervisão de consultores, trabalho externo e interno, salário mais comissão. Então, o perfil de um supervisor é o quê? Ficar dentro da empresa, criando o que nós chamamos de inteligência governamental, né? Buscando ali desenhar métodos para criar possibilidade para que esses consultores atinjam o sucesso e, claro, ele também vai atingir o sucesso, que o supervisor está o quê? Na ponta da pirâmide. Um bom supervisor, uma ótima equipe. Um mau supervisor, uma péssima equipe. Mas nós vamos falar de bons supervisores. Eu tenho um bom supervisor na cadeia dessa pirâmide, conduzindo 2 consultores e um auxiliar. Média de salário de mercado hoje. O salário base hoje de um supervisor oscila entre 3 mil a 5 mil reais. E esse supervisor, com certeza, ele também labora aí a favor de uma comissão que fica entre 0,5% a 1%. Por que uma comissão de 0,5% a 1%? Porque ele ganha essa comissão em cima do departamento, ou seja, em cima da venda dos 2 consultores, ele tem de 0,5% a 1%. Agora, esse consultor também pode fazer vendas, nada impede ele. Depende muito do tipo de produto que ele trabalha, do tipo de serviço que ele trabalha e como nós podemos desenhar para que ele também possa oferir comissões em cima de vendas que ele venha realizar. Na prática, pessoal, eu não gosto muito que supervisores e gerentes façam vendas, que aí ele começa a competir com o consultor. Eu acho muito mais sadio que ele até atenda uma venda, mas ele direcione a um consultor ou um vendedor. Principalmente aquele consultor que está se dedicando mais, que leva mais a sério, né? Que sempre nós vamos ter essa balança, uma competitividade interna entre os consultores de governo. Mas aquele que se dedica mais poderia ter um encaminhamento dessa venda aqui. E o supervisor sempre vai ganhar em cima do montante daquele departamento. Nós temos aí o assistente base, aquela pessoa que fica dentro da empresa, que prepara a documentação, que digita a proposta, né, que faz agendamento, que faz os relatórios de visita, ou seja, é como se fosse um secretário ou secretária interno que cuida de toda a estrutura interna da licitação, que essa pessoa está subordinada também ao supervisor de licitação. Média de mercado hoje, salário base oscila entre R$ 1.800 a R$ 3.500. Esse assistente base, o auxilia o supervisor e os consultores, preparar a proposta de preço e organizar documentos. Como já tinha falado, seria a função dele. Consultor externo por CLT, né? Carteira de trabalho registrado. Prestar consultoria de negociação e prospectar novos clientes em nome de uma empresa. Nesse caso, ele é exclusivo daquela empresa, ele não pode de forma nenhuma trabalhar com outra empresa, porque ele é o quê? Um seletista. Qual a média de mercado desse consultor hoje? Salário base dele vai de R$ 1.500 a R$ 4.000 e comissão de 1,5% a 5%. Vai depender muito do produto, ok? Então, muito do produto aí vai determinar qual tipo de comissão que ele vai ter. Na prática, hoje, um consultor, ele começa a trabalhar aí na faixa com uns R$ 3.000 garantido. O que é 3 mil garantido? Uma empresa contrata o consultor e diz assim, olha só, nos primeiros 6 meses, você vai ter um salário de R$ 3.000, até que você consiga fazer essa sua carteira de negócio girar. Após a sua carteira de negócio girar, o seu salário fica no salário fixo de R$ 1.500, subordinado à comissão, ao seu gráfico de comissão. Então imagina só, um consultor hoje, pessoal, bom de negócio, eu digo que depois que a carteira dele se ajeita, que ele começa a fazer vendas, ele vende acima de 200, 300 mil reais por mês. Então imagina só, se eu tenho uma comissão de 5% em cima de 300 mil reais, eu estou falando em 15 mil reais de comissão. 15 mil reais mais 1.500 seria 16.500. Se for 4 mil, 15 mil mais 4 mil reais, estou falando 19 mil reais de salário. É um salário muito bom, que só depende de você para atingir ele. Eu tenho um consultor free também,
prestar consultoria de negociação. Eles só ganham comissão. São consultores que eles prestam serviço para diversas empresas, né? Eles buscam o tempo todo aí oportunidades e quando essa oportunidade acontece, ela se realiza, ele vai aferir uma comissão que vai de 5% a 15%. Como ele não tem salário fixo, ele não tem uma despesa, né, com aquela empresa, a comissão dele sempre vai ser maior. Eu tenho um consultor jurídico, que o objetivo dele é prestar consultoria jurídica, analisar editais, preparar impugnações, preparar recursos, resolver problemas. Ele trabalha por um contrato mensal e depende muito do profissional para se deliberar sobre um preço. No meu caso, eu, Wesley, eu presto consultoria jurídica também, né, para algumas empresas. Então eu cobro dessa empresa normalmente uma mensalidade, ela me paga por mês, onde ela tem acesso aí ao meu aconselhamento no que ela precisa. Estrutura para que eu possa trabalhar. Para que eu trabalhe com licitação pública, eu tenho que ter uma estrutura. E aí eu vou falar, que estrutura que eu tenho que ter? Estrutura comercial. Como que eu tenho que definir essa estrutura comercial? O que eu preciso proporcionar ao meu funcionário para que ele tenha aí uma base, né? Uma motivação para trabalhar? Eu tenho que ter telefone, isso é normal. Eu tenho que ter um sistema de telefonia móvel, celular, para com esse profissional. Esse funcionário pode ter carro ou a empresa pode proporcionar esse carro à empresa, vai depender muito da empresa. Uma estrutura de trabalho, ou seja, como a foto vocês veem, é uma estrutura já maior ou uma pequena estrutura. Naquele aconselhamento que eu dei ainda agora sobre supervisão, eu poderia ter aqui um supervisor, o auxiliar do supervisor e 2 consultores. Em uma ilha eu já consigo resolver o quê? O problema da minha equipe. Eu, como proprietário da empresa, tenho uma visão rápida. Supervisor, auxiliar, 2 consultores. Departamento de licitação trabalhando com 4 pessoas. Eu tenho que ter um portal, né? Novamente eu vou falar da licitação.net para que eu acesse os editais que estão na rua do meu conhecimento. Ou seja, imagina que eu trabalho na região sul e eu preciso saber agora o que tem digital no ramo de mobiliário corporativo. Então, se eu sou assinante da licitação.net, www.licitação.net, eu entraria agora no site ou eu receberia todo dia, pela manhã e pela tarde, todos os informativos de licitação. Então eu tenho como visualizar de forma rápida o que o governo está comprando no meu ramo de atividade. Vou deixar aí novamente para vocês o contato do Paulo, né? Procure o Paulo Steven no 51 DDD 33204433, uma linha direta com o proprietário. O Paulo, de que é mais que um amigo, é um irmão, um parceiro. Nós temos já parceria há mais de 15 anos, né, no cenário. Ele cuida da minha imagem no Rio Grande do Sul, né, e até São Paulo, onde ele também promove cursos presenciais, onde eu ministro o curso para eles. Então estejam aí bem à vontade de falar com o Paulo, que é uma pessoa muito boa para lidar com vocês aí e falar um pouco mais sobre o produto dele. Agora vamos falar de prospecção. Eu sou um profissional de licitação. Eu tenho que ter uma coisa chamada organização. Se eu não tiver organização, eu não vou a lugar nenhum. Sem organização, eu não saio do lugar que eu estou. Ainda mais quando eu falo de vender, de negociar. Eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês do que é se organizar para trabalhar com o governo. Como que funciona essa organização? Aqui uma pequena tabelinha de tempo, onde ela tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então imagine só, segunda-feira às 8h30 você está no seu cliente, atendeu o seu primeiro cliente. 10h30 você atendeu o seu segundo cliente. Às 14 horas você já está no seu terceiro cliente. Então vamos entender melhor. Se eu sair de casa às 7h30 da manhã, 8h30 eu estou no meu primeiro cliente. Eu vou ter ali 1h30 com ele. Fico até às 10, mais meia hora estou no meu segundo cliente. Saio do meu segundo cliente, eu vou para o almoço. Após o almoço já vou para o meu terceiro cliente. 16 horas, retorno para a base. É hora de voltar para a empresa, né? Em vez de passar na empresa logo pela manhã, que tal finalizar o dia na empresa para saber até o que aconteceu na segunda-feira e você voltando na segunda-feira à tarde já vai entregar para o seu supervisor lá as suas pretensões para aquela segunda-feira, né? Já vai trazer ali as necessidades de proposta, separar a documentação, ou seja, o teu trabalho da segunda já entregue na própria segunda. Terça-feira, mesma coisa da segunda. 8h30 primeiro cliente, 10h30 segundo cliente, 14 horas, terceiro cliente, 16 horas, base, retorno para a empresa. Quarta-feira, 8h30 primeiro cliente, 10h30 segundo cliente, 14 horas terceiro cliente, 16 horas, base. Quinta-feira, 8h30 primeiro cliente, 10h30 segundo cliente, 14 horas terceiro cliente, base novamente. Agora sexta-feira é diferente. 8h30 primeiro cliente, 10h30 segundo cliente, 14 base. Então,
A parte da tarde tem que voltar para a empresa, porque o governo não trabalha na parte da tarde. Não tem muito o que fazer numa repartição pública na sexta-feira à tarde. Eles já desaceleraram bem. Então, é muito melhor você voltar às 14 horas para sua empresa. Por que eu falo isso? Vamos lá. Se eu visitar 3, 6, 9, 12, 14 clientes por semana, eu tenho 56 clientes atendidos por mês. Eu tenho 682 clientes atendidos no ano. Agora eu pergunto, senhores, um consultor que visita 14 clientes por semana, 56 por mês, será que ele não vai gerar negócio? Será que ele não consegue apresentar o negócio dele para o governo? Será que ele não consegue ajudar o governo a comprar um produto com qualidade? Claro que ele consegue. Só que ele tem que o quê? Que prospectar. Eu tenho 5 retornos à base por semana, eu tenho 20 retornos à base por mês, eu tenho 4 reuniões mensais, porque nesse furo de sexta aqui, eu posso muito bem às 14 horas ter uma reunião com a minha equipe de venda, para falar da semana. Porque sexta-feira a gente finaliza a semana e segunda-feira ele já começa o dia o quê? Trabalhando. Então assim, uma régua simples, claro, ela pode ser adaptada melhor para uma empresa, depende do ramo de atividade, do ramo de serviço, mas é uma régua simples que eu aplico em muita empresa que eu presto consultoria, para que vocês entendam como que eu vou gerenciar o meu pessoal de venda, onde estão os buracos, mas vai ver essa volta dele. Essa volta dele pode ser para uma emergência, um cliente que pediu uma visita a mais, né? Ou um problema na empresa, uma cobrança, um acompanhamento de documento. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 furos de volta na empresa. Então, vocês têm como adaptar melhor essa régua, sendo como uma pequena sugestão para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as modalidades. Nós falamos muito sobre os números, né, no começo do curso, bem interessante falar sobre números, dispensa de licitação. Dispensa de licitação é a licitação que é dispensada, né? É um processo de licitação onde a administração pública tem o objetivo de dispensar o uso das modalidades legais de licitação pública devidamente o quê? Motivada. Então, quando eu falo dispensa de licitação, é porque não tem licitação. A administração resolveu comprar de você. Ela pode comprar porque a compra é enquadrada como pequeno valor, para produtos e serviços como usinha até R$8.000, ela pode partir para uma compra direta com você, e se for obras e serviços de engenharia, ela pode partir para essa compra em até R$15.000. Eu abro aí uma ressalva que o S, né, o SESC, Senai, Senac, o Sistema S, essa compra por dispensa ela chega até R$45.000. Então vocês têm muitas possibilidades de fazer vendas de pequeno valor a valores menor. E também eu tenho uns casos que eu não vou poder falar aqui na palestra, porque nós ficaríamos aqui um dia falando, os 33 incisos que tem no artigo 24 da Lei 866, que falam das possibilidades de dispensa de licitação. Só vou enfatizar aqui as situações de emergência, calamidade pública, que isso não tem valor definido. Eu tenho uma situação que eu preciso levantar uma ponte aí em 6 meses. Eu vou contratar a empresa que se dispõe a construir essa ponte em 6 meses. Só que eu estou falando de contratação de milhões. Mas deixa a curiosidade aí para nós discutirmos isso num curso de licitação. Ok? Eu classifico a dispensa de licitação como 5 estrelas. Sabe por que eu classifico? Oportunidade. Gostaria eu só de trabalhar com dispensa de licitação? Compra rápida, sei que eu vou vender meu produto e vou ter uma lucratividade maior. O maior erro do empresário: deixa de olhar para a dispensa de licitação e fica buscando licitações de grande vulto. No final, o que acontece com ele? Não ganha licitação de grande vulto e deixa de vender na dispensa de licitação. Alerto vocês que muitas dispensas de licitação hoje estão nos sites de compras eletrônicos, como o quê? Cotação eletrônica, compras de pequeno valor. Se atentem para isso. Carta convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não no número mínimo de 3. Então, o que é uma carta convite? São empresas convidadas a participar da licitação. Senhores, se a empresa é convidada, é porque ela já tem um relacionamento, ela prospecta, ela está ali o tempo todo. Carta convite não cai no colo de ninguém à toa. Então você tem que ir lá, você tem que visitar, prospectar, mostrar o seu produto. Quando tiver uma licitação na modalidade de carta convite para o seu produto, tenha certeza, a administração pública vai te convidar. Ela é limitada também, a carta convite para produtos e serviços comuns até R$80.000. Para obras e serviços de engenharia, até R$150.000. Mas são 2 oportunidades muito boas de compra. Classifico ela como 3 estrelas, até porque ela está deixando de existir muito, ok? Carta convite está sendo muito substituída pelo pregão. Tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados na respectiva unidade administrativa ou que atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior. É uma modalidade de licitação que infelizmente, né, ou felizmente para alguns, está caindo em desuso, né? A modalidade de licitação denominada tomada de preço
tudo indica que ela deve ser revogada a um curto espaço de tempo. Já quase não se faz mais licitação. Ela é muito utilizada para licitações que têm como predominância a técnica e não em preço. As famosas tomadas de preço de técnica e preço. Já classifico ela como uma estrela no cenário de licitação pública. Bom, pessoal, a concorrência é a maior das modalidades de licitação. É a mãe das licitações, né? É a que mais nós falamos no dia a dia. Concorrência pública, no modo geral, né? Mas a concorrência é uma modalidade muito burocrática. Ela é a mais lenta, né? A mais morosa pela sua burocracia. Hoje, se eu publico uma concorrência de um produto comum, ele vai abrir daqui a 30 dias. Se for produto técnico, daqui a 45 dias. A concorrência ela perde muito para o pregão presencial eletrônico em termos de celeridade. A velocidade de um pregão presencial ou eletrônico na compra é muito rápido comparado a uma concorrência. Mas muitos administradores públicos e muito tipo de compra se dedica à licitação pública na modalidade de concorrência pela burocracia e a forma assim de, digamos assim, vou usar um termo bem correto para a concorrência. A concorrência ela seleciona mais os licitantes que vão participar da licitação. É a modalidade mais ampla de licitação existente, pois permite a participação de qualquer licitante interessado na realização de obras e serviços e na aquisição de qualquer tipo de produto. Justamente por permitir a participação de qualquer licitante interessado, é a modalidade que apresenta exigências mais rígidas para a fase de licitação. Classifica a concorrência hoje no padrão 3, até pela sua utilização. São poucas as licitações na forma de concorrência pública, tá? Não confundam concorrência com pregão. O pessoal tem muita mania de falar, eu vou participar de uma concorrência pública. Na realidade é um pregão presencial, um pregão eletrônico, uma carta convite ou uma tomada de preço. Concorrência é sim uma modalidade de licitação, ok? A inexigibilidade é quando não existe caráter competitivo viável, ou seja, vocês têm um produto que ninguém no mercado tem. Ele é exclusivo, só você tem. Você presta um tipo de serviço que ninguém no mercado presta esse serviço. Então você também se torna o quê? Uma pessoa exclusiva. Eu dou muito exemplo como exclusivo, assim, fácil que vocês entendam o seguinte. Imagina que eu vou fazer uma concorrência pública para contratar o Roberto Carlos. Quantas pessoas vendem Roberto Carlos? Claro, pessoal, só o empresário do Roberto Carlos. Por isso que a contratação dele não é feita por uma licitação disputada, é feita por um processo de inexigibilidade de licitação. Ou seja, não há por que competir se eu posso contratar direto o Roberto Carlos. Então, a administração também pode contratar quando a licitação não tem caráter competitivo viável. A inexigibilidade ocorre quando há impossibilidade jurídica de competitividade entre os contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetos sociais visados pela administração pública, de acordo com todas as normas que estão previstas lá no artigo 25 da Lei 866/93. O artigo 25, ele explica muito o que é um produto, né, que pode ser contemplado com a inexigibilidade de licitação ou uma prestação de serviço que também pode ser contemplada pela inexigibilidade de licitação. Pregão presencial. Pregão, pessoal, ele nasceu da medida provisória 2026. Nasceu em 2000, né? Ele ganhou força, se tornou o decreto 3.555/2000. Ele nasceu contrariando a Lei Geral de Licitação, a Lei número 8666/93, só que o pregão hoje é uma figura do nosso dia a dia. Todos nós participamos o tempo todo de pregão presencial, pregão eletrônico. Ele veio para ficar. Eu acredito que o pregão ele foi a tão sonhada mudança da Lei 866 que todo mundo aguarda até hoje, só que ela já aconteceu com a entrada do pregão no cenário de licitação pública, né? Então hoje nós temos dois pregões, o pregão presencial, né, que é a modalidade de licitação entre empresas interessadas enquadradas no ramo do objeto do edital, seja para a compra de materiais, produto ou serviço. Então o pregão compra qualquer que seja a coisa, né, seja produto ou seja serviço. Eu tenho também o pregão eletrônico, que tem como prioridade e objetivo a transparência, simplicidade e velocidade nas negociações governamentais. O pregão eletrônico caminha para a padronização nacional de compras na esfera governamental, seja ela federal, estadual ou municipal, e o pregão eletrônico em curta distância entre a administração pública e o licitante. Então o pregão eletrônico ele tem toda a comodidade, que a administração pública está lá no seu escritório, sediado, né, fazendo o certame eletrônico, vocês estão nas suas empresas e depois vocês vão ter um encontro formal para entrega de documento, assinatura de contrato, ou seja, eletrônico é o ato.
né? O ato de cadastrar a proposta, o ato da competição, mas depois vocês vão ter a forma física e burocrática também. O pregão eletrônico aí hoje ele é obrigado pelo governo federal, né? O governo federal ele pede prioridade no pregão eletrônico. Sabemos hoje que muitas verbas do governo federal condicionam que a liberação da verba, né, para pagamento somente será feita se a licitação for na modalidade de pregão eletrônico. Então tem que se atentar muito aí, principalmente o pessoal de governo. E o SRP, né? Que primeiro, sistema de registro de preço. Deixar claro para vocês que o sistema de registro de preço ele não é uma modalidade de licitação, ele é um acessório à modalidade. Eu enquadro o sistema de registro de preço em pregão presencial, pregão eletrônico e em concorrência pública. Então eu posso ter uma concorrência pública para sistema de registro de preço, eu posso ter um pregão presencial para sistema de registro de preço e eu posso ter um pregão eletrônico para sistema de registro de preço. Então o sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos para registro formal de preço relativo à prestação de serviço e aquisição de bens para uma contratação futura. Eu não sei se eu vou comprar agora, se eu vou comprar amanhã, mas eu sei que eu pretendo comprar. Então eu faço uma licitação para se registrar esse preço, que vai ter uma validade aí de 12 meses o preço. E o sistema de registro de preço automaticamente ele cria a ata de registro de preço, ARP, do documento vinculativo obrigacional com característica de compromisso. Então as famosas atas, né? Hoje o licitante, ele aproveita muito essa ata de registro de preço, que vocês hoje fazem uma venda, vamos dar um exemplo aqui, eu vendo 10 televisores igual a esse aqui, num órgão público, sistema de registro de preço. Vendo não, né? Vamos corrigir. Eu faço o registro do meu preço. Então aquele órgão público que fez o registro de preço, denominado órgão gerenciador, eu tenho a obrigação de vender 10 televisores quando ele precisar. Porém, essa ata de registro de preço, ela me abre a possibilidade que eu comercialize essa ata em outros órgãos criando a necessidade. Então, assim, na prática, eu visito um órgão público e falo, olha só, eu fiz uma ata de registro de preço lá no Ministério de Minas e Energia, num preço competitivo. Você não gostaria de aderir a essa ata? O órgão público, ele deixa de fazer um procedimento licitatório, uma licitação, e ele faz a adesão àquela ata. Esse licitante que tinha 10 televisores registrados lá no Ministério de Minas e Energia, ele passa a ter o múltiplo de 5, o quíntuplo que nós chamamos, 5 adesões de mais 10, ou seja, esses 10 viram mais 50. Se ele conseguir vender os 10 para o Ministério de Energia, com uma única licitação ele vende 60 televisores. Então vale muito a pena aprender sobre sistema de registro de preço. Sistema de registro de preço hoje é um boom no mercado. Senhores, a microempresa, né, ela também está presente no cenário de licitação pública. Hoje ela está com uma presença um pouco mais forte pela Lei Complementar número 123/2006, que foi atualizada há pouco tempo aí pela Lei 147. Então vamos lá. O que é o benefício da microempresa e empresa de pequeno porte? Hoje a microempresa e empresa de pequeno porte, ela pode participar de uma licitação com toda a sua documentação fiscal vencida. O que é vencida? Irregular. A certidão dela de quitação com o FGTS pode estar irregular, a certidão de tributos federais dela conjunta pode estar irregular, os tributos estaduais dela podem estar irregular, a certidão de tributos municipais podem estar irregular. Mesmo assim, ela pode ir a um certame de licitação, levando essas certidões, né, positivas, ou seja, certidões onde comprove que ela tem dívida para com o erário público. Em primeiro momento, ela não vai ser inabilitada, vai ser concedido a ela um prazo legal para que ela busque o meio de parcelar os seus débitos. Aí vai ser emitido para ela certidões positivas com efeito de negativa, onde ela regulariza a pendência, ok? Esse é o primeiro benefício. Segundo benefício, quando uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte estiver em uma modalidade, vamos lá, como exemplo, um pregão, e imagina que a sua empresa é uma outra empresa, você ganha a licitação, seu preço é R$1 milhão, ponto. Ok, você, entre aspas, ganhou a licitação. Só que tem uma microempresa ou empresa de pequeno porte nessa mesma licitação com um valor de R$1.045.000. Analisando, o preço dela é maior que o seu, só que agora, pelo benefício da Lei 123, ela está em situação de empate, porque toda microempresa, empresa de pequeno porte, que tiver com preço 5% superior ao preço de outras empresas, é considerada empatada. Então ela é convocada para dar um novo lance, que tem que ser inferior ao seu preço. Então imagine que essa microempresa ela quer gozar do benefício e diz que ela vai cobrir o seu preço, dando um preço de R$ 999.999. O pregoeiro vai então classificar ela agora como uma nova licitante vencedora e você é, entre aspas, desclassificado, porque ela
tem esse direito, né? Não desclassificado, vamos dizer assim, usa-se o nome desclassificado, mas não, você deixa de ser o licitante arrematante e ela passa a ser o licitante arrematante e você fica em segundo lugar, ok? Terceiro benefício é a criação de licitações direcionadas a microempresa, empresa de pequeno porte, ao limite de R$80 mil. Então, assim, eu gostaria que vocês não se assustassem ao ver no mercado, né? Muitas pessoas me ligam, me mandam e-mail, Wesley, é correto isso? Edital de licitação, pregão eletrônico ou pregão presencial é exclusivo para a participação de micro e pequenas empresas. Quando esses editais estiverem na rua, vocês que não são enquadrados como microempresa e empresa de pequeno porte, não podem participar da licitação. Prezados alunos, essa palestra ela foi muito importante. Ela foi importante porque de alguma forma eu coloquei para você oportunidades, né? Eu te mostrei números, eu sei que vocês adoram números, adoram ver quanto que tem no Brasil, quanto que está comprando, o que ele compra mais, o que ele compra menos, se eu posso ou não mudar a minha estratégia. Mas de alguma forma você consegue enxergar a pirâmide, né? Eu não gosto nem de desenhar essa pirâmide aqui, eu gosto de dizer que essa pirâmide ela existe na nossa imaginação sempre. Eu tenho aqui o governo com a intenção de compra, vocês com a intenção de venda, e um caminho para o cúmulo da pirâmide que é a concretização da venda. Mas olha só, eu tenho órgão público trazendo oportunidade e tenho licitante trazendo possibilidade. Vocês têm que buscar mais oportunidade. Vocês têm que buscar mais. Hoje o computador está acabando com vocês, a internet acaba com vocês. É muito fácil hoje eu ligar meu carro, colocar no ar-condicionado, chegar ao escritório, ligar outro ar-condicionado, sentar numa mesa e baixar um monte de edital. Sou totalmente contra quem baixa edital. Vocês têm que trabalhar e prospectar seus próprios negócios. Amanhã você vai baixar o seu próprio edital que você ajudou a construir. Não adianta eu baixar 50 editais na internet e não ganhar nenhum. Ou quando ganho um monte de problema. Vocês sabem disso melhor do que eu. Sou consultor, senhores. 75% dos problemas que eu defendo, a culpa é do cliente. É o cliente que entrega um produto que não atende a especificação, é o cliente que atrasa uma entrega e leva uma multa, é o cliente que vende para um órgão público sem saber o que o órgão público quer comprar e quando ele vai entregar o órgão público não quer receber. Ou seja, se eu for contar aqui o tanto de problema que eu resolvo para o cliente, vocês vão ficar até assustados. Mas eu digo, a maior problemática disso aí está no licitante. Porque ele não conhece o que a gente está vendendo. Então não adianta você passar o dia num computador, baixando um monte de edital, que você não sabe nem que órgão é aquele, se ele, como está a dotação orçamentária dele, se ele vai te pagar, se ele não vai te pagar. Você se torna um vendedor de péssima qualidade. Falo nos meus cursos, consultoria, aprendam a vender solução. Solução é a alma do negócio. Aprendam a agregar o produto de vocês, aprendam a dar um ótimo atendimento ao órgão público. O órgão público hoje ele é carente de consultores porque vocês sumiram do mercado, vocês vivem dentro de um escritório. É por isso que eu falo tanto, por que ficar dentro da capital se vocês têm X municípios em volta dela e não querem visitar? É o que? Preguiça? É o que? Acomodação? Até onde vocês querem chegar, né? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo. Até onde vocês querem chegar? Onde é que está o ponto de ambição positiva de vocês? Eu preciso que vocês acordem. Muitos de vocês estão acomodados. Talvez você que esteja me assistindo essa palestra agora está acomodado. Está na hora de levantar um pouquinho, buscar novos negócios. Licitação paga comissão. Eu só ganho muito se eu vender muito. A comissão está ligada a isso. A comissão é um índice de motivação. Se eu sou um bom consultor, faço bons negócios, eu tenho um bom salário. Se eu tenho um bom salário, eu sempre vou estar motivado. Agora, se eu sou um péssimo consultor, faço péssimo negócio, minha comissão é igual ao quê? A zero. Zero é igual a nada. Zero desmotiva. Quem gosta de ficar no zero? Então assim, vamos nos dar as mãos, vamos nos qualificar, né? Se qualifique não só com licitação pública, eu não estou pedindo a sua inscrição nesse momento, não, de forma nenhuma. Eu quero que você se qualifique como pessoa. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público, curso de oratória. Eu tenho dificuldade de escrita, curso de caligrafia. Wesley, eu não conheço o produto que eu vendo. Faz um curso do teu produto, pega o manual dele, vai ler sobre o produto que você vende, o serviço que você vende. Tenha conhecimento. Assim nós vamos chegar muito longe. O órgão precisa de vocês, vocês precisam do órgão público. Aí eu consigo organizar isso aqui. O órgão público gera oportunidade, licitante gera o quê? Possibilidade. Eu falo possibilidade que às vezes você não vai ganhar na licitação, que vai ganhar o seu concorrente. Então são possibilidades geradas em cima da oportunidade do órgão público. Agora olha só, também não posso fechar essa palestra sem deixar algo no ar, né?
Nós estamos lançando não, está interno já, né? A segunda turma do curso de Sistema de Registro de Preço Avançado. Tá? É um curso que tem duração de 45 dias. Como eu falei no início da palestra, eu tive muita resistência para vir para o EAD, para o ensino à distância, porque eu não tenho contato com vocês. Eu digo, vocês me fazem falta, né? Eu gosto da aula, quem já assistiu minha aula conhece, é uma aula diferenciada, eu quebro a aula, eu conto uma piada, eu trago vocês para um mundo diferenciado, não só de licitação pública, mas eu falo muito em oportunidade, motivação, e eu sinto falta disso no EAD. Mas quando eu preparei a primeira turma do Sistema de Registro de Preço, eu me surpreendi. Eu vi que no curso EAD, para aquele aluno que é dedicado, ele vai muito além do que no curso presencial. Vou explicar por quê. Num curso presencial, talvez eu despeje entre 16 e 24 horas toneladas de informações em vocês, onde vocês vão pegando, anotando aquilo tudo, mas eu sei que muita coisa passa, até porque eu também sou aluno, de vez em quando eu assisto um curso e vou ali e pego o que me interessa. No EAD é diferente, porque o EAD ele é modulado, né? O Sistema de Registro de Preço Avançado ele tem 20 videoaulas, que podem gerar mais umas 20 aulas extras. E ele tem muito o quê? Material, exercício. Então, o que eu entendo como um professor? No EAD, além da videoaula, eu tenho a massificação por exercício. Então, você vai subindo de nível. Você vai entendendo como funciona o sistema de registro de preço. E dentro do curso Sistema de Registro de Preço, eu também ensino vocês as ferramentas para o quê? Comercializar a ata, fazer a intenção de ata, para você fazer o quê? Ajudar o órgão público na confecção dos documentos necessários para dar legalidade no Sistema de Registro de Preço. Então assim, você vai aprender o todo do Sistema de Registro de Preço. Você vai aprender muito sobre o Sistema de Registro de Preço. Aí você vai entender que como é importante a minha empresa ser detentora de uma ata de registro de preço. Então assim, toda vez que a sua empresa ganhar uma licitação por sistema de registro de preço, você tem que tocar o sino da vitória. Porque aquela quantidade que você registrou, você vai multiplicar ela por 5, que é o quíntuplo. Então, aquele consultor que registra uma ata, ele é merecedor da vitória, porque além daquela venda que ele fez, entre aspas, ele pode multiplicar ela por 5 vezes. Então assim, eu entendi também que o sistema de registro de preço precisa de muito estudo, precisa de consultores dedicados, para que entendam e ensinem a administração pública o que é ofertar uma ata vantajosa, né? Ensina o órgão público também que o órgão tem que cumprir todos os preceitos legais, buscar preço no mercado, verificar se o preço de mercado é realmente vantajoso perante a sua ata, para aí começar o processo de compra do sistema de registro de preço. Então é um curso bem diferenciado. E como você participou dessa palestra, esteve comigo durante todo esse tempo, eu não poderia deixar de lhe dar uma oportunidade, para que você possa ver a sua possibilidade. O curso Sistema de Registro de Preço, ele custa R$ 750, podendo ser dividido em diversas vezes no seu cartão, ficando a seu critério. Porém, nesta palestra eu vou pegar todos aqueles e-mails que vocês fizeram o cadastro e vou estar encaminhando para cada um de vocês um cupom de desconto. É um único cupom com um código único, onde você vai ter um desconto de R$ 300. Isso mesmo, R$ 300. Você vai lá fazer sua matrícula, vai pedir lá no campo cupom, quando você digitar o cupom, aquele preço de 750 vira R$ 450, você também pode dividir em quantas vezes quiser, conforme está lá no site, fica a seu critério de divisão. Então assim, é uma oportunidade de você fazer um curso que tem início já agora dia 2 de junho e vai até mais ou menos o dia 15, 17 de julho. Fica aí à disposição de vocês, ok? É uma forma de eu agradecer a vocês por participar dessa palestra e me colocar ao inteiro dispor de vocês. Muitos de vocês já foram meu aluno também, eu vi ali pela lista que alguns eu conheço, outros eu não conheço, né? Eu deixo meus dados de contato aí, a Licita News Comércio e Serviço, né? Tem meu nome. Nós estamos sediados na Rua Pedro Palácio 79, sala número 14, no edifício Centro Jurídico, em Vila Velha, Espírito Santo. Nosso telefone é o 27 3062 5551 e o 3062 3660, e o meu celular pessoal é o 98191 5599. Deixa os e-mails também, o atendimento @licitanews.com.br e o wesley@licitanews.com.br à sua disposição, e meu Skype, o Wesley SM, sempre à disposição de vocês. A Biz Online, né, que é a licitação.net, também está toda à disposição de vocês, né, vocês podem falar lá com o Paulo. O endereço deles é na Avenida Engenheiro Ludolfo Boel, 205, salas 301 e 302, na cidade de Porto Alegre. O fone lá é o 51 3320 4444 ou o 3320 4433.
onde você fala diretamente com o Paulo Estive, ok? www.licitação.net. Seria muito importante você dar uma ligada para a licitação.net e pedir um teste no sistema de assinaturas dele lá de fornecimento de editais, tá? Se não me engano, ele concede 7 ou 10 dias aí de teste para que vocês conheçam todo o sistema dele lá e avaliem a eficácia e eficiência dele. Eu não posso falar, depor a favor do Paulo, porque eu digo que ele é a melhor empresa de clipping em edital hoje no Brasil. Ok? Então, senhores, o que eu posso fazer agora? Agradecer, dizer para você não sair do sistema. Eu estou no chat online agora, à sua disposição. Vou ficar online por mais umas 2 horas. Podem tirar dúvidas, podem deixar perguntas, vou estar respondendo todas. Se você não quiser ficar no chat online comigo, nós temos o tutorial aí, né? Você pode abrir aí uma chamada, deixar um tema para debate, que eu vou entrar lá mais tarde e vou responder também. Esse chat e essa parte de tutorial, que é o fórum, ele vai ficar aberto por mais 7 dias. Então essa senha que você entrou para assistir a palestra, você pode entrar no nosso tema por mais 7 dias, que eu sempre vou estar lá. Posso marcar até uma nova palestra em cima de temas que vocês deixarem ali, para que a gente consiga interagir aí o tempo todo. Muito obrigado por essa oportunidade, estou sempre à disposição de vocês e, como eu digo, a varinha está na mão, a isca está na mão. Agora vamos pescar e pescar um bom peixe. Boa semana a todos.